pra ficar bem sagaz. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cineboyscast e hoje nós estamos aqui para falar sobre não a mais recente, mas uma das mais recentes séries presentes no Prime Video, que é o serviço de streaming da Amazon. E é claro que eu estou falando de Good Omens, baseado no livro de Neil Gaiman. Mas e aí, como é que tá a série? Tá fiel? É boa? É ruim? Se liga nesse vídeo que eu já te falo. There doesn't have to be a war. Of course there does. Otherwise, how would we win it? Last great battle between heaven and hell. To the world. To the world. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem, nós estamos aqui para falar sobre Good Omens hoje. E Good Omens é nada mais nada menos do que uma série baseada no livro escrito por Neil Gaiman e Terry Pratchett, uma colaboração entre os dois que rendeu uma história muito legal e bem surreal. Mas bem, qual é que é a história desse negócio? O Crowley e o Aziraphale são, respectivamente, um demônio e um anjo que estão aqui desde os primórdios, desde que a Terra foi criada. Os caras estão aí andando por aí fazendo as coisas de demônios e anjos deles. Até que o Crowley é incumbido de entregar o Anticristo para a Terra. Ele recebe o Anticristo de Satã e deve colocá-lo sob a guarda de um presidente famoso dos Estados Unidos para que cresça, fique poderoso, influente e, enfim, domine a Terra. Ao mesmo tempo, Aziraphale está tentando impedir toda essa catástrofe e, é claro, salvar o mundo, já que ele é um anjo e ele é o cara bonzinho da história, não é mesmo? Não. Crowley, na verdade, é um péssimo demônio. Na verdade, ele não quer fazer muitas coisas más, ele prefere ficar na dele, ele não aguenta muito essa coisa de violência, de querer, fazer essas coisas de demônio, basicamente. E o Aziraphale é meio que a mesma coisa. Ele é um anjo. Sim, ele tem um compasso moral? Tem, mas ele é um péssimo anjo. Ele é meio bobão, atrapalhado, ele não tem nenhum tipo de atitude, ele leva sermão de todo mundo. Isso meio que acaba fazendo deles completos opostos. Então assim, quando você vê o Aziraphale, você vê que ele tem traços de demônio. Quando você vê o Crowley, você vê que ele tem traços de anjo. E como eles são os primeiros que chegaram na Terra, eles têm uma certa amizade entre eles. Eles conversam bastante, eles falam muito sobre as missões um do outro. Então o Aziraphale sabe desde o começo dessa história do Anticristo, porque o Crowley conta, e o Crowley não queria fazer isso de jeito nenhum. Mas enfim, acaba que a criança não vai parar no lugar certo, cresce numa fazendinha com pais comuns, e depois de muita bagunça, muitas reviravoltas, eis que chega o fim do mundo. E é dever de Crowley e Aziraphale pensarem em como eles vão parar isso, já que nenhum dos dois quer que o mundo se destrua. E o resto da história, você vai ter que ver a série pra descobrir. Bem pessoal, já que eu comentei aqui um pouquinho, eu vou falar que a melhor parte da série é a dupla Aziraphale e Crowley. Eles têm uma química incrível e são personagens muito bem construídos. A narrativa da série, ela é meio que aquela coisa Mochileiro das Galáxias, sabe? Que é uma história que se leva a sério, uma história que tem um começo, meio e fim, mas que é contada com aquele humorzinho irônico. E eu acho que isso dá um certo charme pra série. E é um charme que te pega desde o começo e fala: ei, é assim, você vai gostar, relaxa. Assim, muita gente deve ver essa série com aquela coisa de ah meu Deus, série religiosa, né? Eu quero assistir isso, vai ser meio anjos e demônios da vida. E não é. É uma coisa super diferente, super divertida. E dá pra ver isso logo nos personagens principais, que nem eu falei, eles têm uma função, só que eles são péssimos nas funções que eles fazem. Então eles acabam meio que sendo um pouquinho do outro. Isso deixa a dinâmica deles muito boa, porque assim, eles gostam muito de trabalhar juntos, apesar de serem de lados opostos. E eles estão sempre meio que sendo super amigos, saca? Apesar de não admitirem o caso. Mas é claro que assim, eles têm as suas individualidades que também são impecáveis. Por exemplo, o Crowley é um demônio que gosta muito de Queen, que gosta muito de cuidar das plantas dele, apesar de ser um jeito não muito ortodoxo.
Então assim, o Aziraphale também tem uma paixão incrível por livros, tem lá a sua livrariazinha. Então eles têm essas individualidades que deixam os personagens mais amigáveis, mais próximos ao real. Uma coisa com que a gente pode se identificar, que a gente pode se aproximar, e eu acho que isso ficou muito bom. Mas é claro que o Aziraphale e o Crowley não são os únicos personagens da série. Nós temos caçadores de bruxas, nós temos as bruxas, nós temos o Anticristo, nós temos os amigos do Anticristo, nós temos os 4 Cavaleiros do Apocalipse, anjos, demônios. São muitos personagens. Se eu tiver que falar que teve um personagem que foi meio ruim, foi o Anticristo. Porque assim, o Anticristo é o quê? Um garotinho de 12 anos. Então assim, na história ele vai chegar na cidade máxima, né? Ele não vai se tornar adulto nem nada do tipo. Ele vai chegar ao poder máximo dele enquanto ele ainda é criança, né? Um pré-adolescente. Só que a atuação dele não é tão boa. E o personagem também não é tão bom. Ele começa tipo interessante lá com um grupinho de amigos dele, os amiguinhos dele e tudo mais. E assim, ele começa super gente boa, super alegre, super inteligente. E do nada vai ficando esse pirralho tão mimado, tão chato. E tipo, é muito do nada mesmo. Eu me lembrei muito de Brightburn quando eu vi isso, porque não teve transformação, foi só tipo, ouvi vozes na minha cabeça, agora eu sou o pior panaca da história. E ok, entendo, mas ficou benzinho, né? Bem pessoal, que nem eu falei, é uma série que tem muita dessa questão religiosa, só que ela também é tratada de um jeito meio humorístico. Mas não só isso, ela também tem uma questão de crítica, digamos assim. Como eu falei antes, é basicamente uma guerra entre anjos e demônios. Só que, o que acontece? Os demônios querem estabelecer o anticristo na Terra, os anjos querem parar. Só que depois que eles veem que o anticristo já foi estabelecido, eles veem que tipo, ok, a gente não vai mais tentar parar, agora a gente vai se preparar pra guerra. E na série fica meio que isso, os dois lados se preparando pra guerra. Mas assim, você vê que os demônios estão lá, sendo maus, né, se preparando pra guerra, deixando a coisa correr. E você vê que os anjos também não fazem esforço nenhum pra salvar os humanos. A partir de agora, eles só querem entrar em guerra e ganhar a guerra. Então assim, se a Terra foi destruída no processo, dane-se, saca? Então eles meio que mostram que não existe exatamente um bom e um mal. Não existe preto e branco. Existe um cinza, né? Os anjos são tão maus quanto os demônios e os demônios são tão bons quanto os anjos, às vezes, né? A gente vê isso muito no Crowley e no Aziraphale. Porque assim, eles são completamente cinzas, eles não pertencem a nenhum dos lados. E eles vão contra os próprios lados, então assim, a gente vê que tem essa certa crítica de que tipo, ok, anjos e demônios podem existir? Podem, mas o mundo não é preto e branco, o mundo é cinza, e esses personagens são cinza. Existe mal em todo lugar, até mesmo no que a gente acreditava ser puro e completamente bom. E isso é de uma crítica social e religiosa que eu acho que vale muito a pena ser vista. E falando um pouco mais sobre aspectos técnicos, bem, a série conta com efeitos muito bons, assim. Eu não sei exatamente qual foi a verba da série, mas os efeitos práticos e os efeitos especiais ficaram realmente muito bons, combinaram com a série, deram todo um clima, um tom, um visual pra série, digamos assim. Acho que funcionou muito bem. Não teve nenhum momento que eu me senti incomodado com os efeitos especiais. Na verdade, eu me senti muitas vezes surpreso com a quantidade deles. Especialmente com o personagem do Benedict Cumberbatch, que eu não vou spoiler, mas vocês vão ver quando chegar a hora. E também aqui vai meus parabéns para os roteiristas e para os diretores por manterem um ritmo consistente. Eu infelizmente não tive a chance de ler o livro ainda, mas me disseram que ficou extremamente fiel. Faltaram algumas coisinhas? Sim, mas no geral ficou muito fiel. E assim, a história não é nem um pouco previsível, porque quando começa a história você acha que a história inteira vai ser uma jornada de anos e anos, e lá no final vai terminar com o anticristo chegando lá, sua idade máxima, não sei o que. E não é bem assim. Na verdade, esses anos e anos que passariam ao longo da história passam entre o primeiro episódio e o segundo. E você fica meio, eita, e agora? O que vai acontecer nos outros 8 episódios, 9 episódios? O que acontece?
Então assim, a série sempre te pega de surpresa nessas coisas e nunca se deixa ficar previsível. E tudo segue num ritmo ótimo. Não teve nenhum episódio que eu senti que faltou informação, nenhum que teve informação demais. Eu acho que foram todos muito bem divididos, muito bem construídos. E o final é muito bom. Então a jornada até o final vale muito a pena. Então pessoal, eu vou dar uma nota pra essa série sim, assim como eu faço com os filmes, e a nota que eu dou é 9 de 10. Cara, não é um 10 de 10 por motivos muito bobinhos. Então assim, eu sei que a série não dá muita importância pra alguns personagens, tipo, os 4 cavaleiros podiam ter mais tempo de tela, o garoto podia ter sido um pouco mais bem construído, alguns anjos e demônios também podiam ter uma construção um pouquinho maior. Talvez não tenha acontecido porque eles queriam se manter fiéis ao livro e no livro talvez não tenha tido isso. Mas eu senti que faltou um pouquinho a mais, mas é bem pouquinho mesmo. Então assim, 9 de 10, beirando um 10, aí pra essa série maravilhosa que eu recomendo a todos vocês assistirem. E bem pessoal, Terry Pratchett, que foi um dos autores do livro, infelizmente faleceu antes da produção da série começar. Então ele não chegou a ver o material dele, que era bem desconhecido, que quase ninguém tinha ouvido falar, finalmente chegar nos olhos do público à altura. Então assim, muito obrigado Terry Pratchett. Eu não tive a oportunidade de ver o seu trabalho enquanto você ainda estava entre nós, mas agora eu posso, graças à série. E eu digo que você fez um trabalho espetacular e que muita gente pode apreciar e deve apreciar. Então aqui vai a minha homenagem a Terry Pratchett. Muito obrigado por todas as suas contribuições para o nosso mundo. Mas é isso pessoal, o que vocês acharam? Já viram a série? Querem ver? O que vocês estão esperando? Como vocês estão esperando que seja? Deixem aí nos comentários, vamos conversar. E bem pessoal, é tudo isso que eu tinha pra falar. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tá sempre postando coisa boa lá, tem o link aí na descrição. Deixem seu comentário, seu like, se inscrevam no canal se não são inscritos, ativa aquele sininho para ver as notificações dos vídeos quando a gente posta. E eu vejo vocês na próxima. Falou!